Livro de Números. Aleluia. Para ficar mais fácil para você, está mais no começo da Bíblia, ok? Números no capítulo 11. Números no capítulo 11. Êxodo, Levítico. Pois vem Números. Números capítulo 11. Amém? Conseguiu achar? Glória a Deus. Então vamos ler. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. E vamos procurar ler bastante a respeito desse texto. Eu vou pular alguns versículos, mas eu vou avisando vocês conforme eu vou lendo. Diz assim então, Números capítulo 11, a partir do primeiro versículo, diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará a carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Pula para o versículo 18. Continuamos o texto, diz assim: Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, ou pelos narizes. Aleluia. Até que vos enfasteis nela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes dizendo diante dele: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: Dar-lhe-eis carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Pula para o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e ao outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. E de Kibrote Hataavá partiu o povo para Hazerote, e ali ficou. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus.
Eu gostaria de ministrar para vocês essa noite a respeito desse tema. O tema se chama produção. Não. O tema se chama o enterro dos desejos. O enterro dos desejos. Amém? Glória a Deus. O enterro dos desejos. Vamos meditar essa palavra então. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Eu creio que Deus tem coisas poderosas para falar para você por meio dessa passagem que nós acabamos de ler. Então nessa passagem você percebe que o povo ele sentiu falta de algo. Nós acabamos de ler isso. Eles estão na travessia do deserto. Você conhece a história tão bem. O povo foi retirado do Egito, rumo à terra da promessa. No meio dessa história tem o deserto. E no meio do deserto, nessa travessia do deserto, eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar. E eles, na verdade, começam a pedir carne para Deus. E eles clamam e pedem tanto que Deus ouve não apenas esse pedido, esse clamor, mas na verdade essa reclamação. E diante dessa reclamação, Deus decide dar para eles a tal da carne. E basicamente o que Deus fala nessa palavra, Ele fala: eu vos darei carne, mas eu vou mostrar para vocês mais do que vocês estão acostumados a ver ou fazer, e mais até mesmo daquilo que vocês pensam. Porque eu vou dar carne para vocês, mas não vai ser carne para um dia, não vai ser carne para 2 dias, não vai ser carne nem para 3 dias, nem para uma semana, nem para algumas semanas, mas eu vou dar carne para um mês inteiro, até você sentir nojo de carne. Vai sair carne pelas narinas de vocês. Os narizes de vocês vão se entupir de carne, até o ponto que vocês vão repunar de tanto comer carne, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o que aconteceu? Deus fez isso. E quando Deus fez isso, o povo começou a juntar. E começou a juntar. E começou a juntar. E ajuntou. E ajuntou. E a Bíblia fala que quando eles iam começar a comer, depois de ajuntar tanto, quando eles estavam com a carne no meio dos dentes, diz a Bíblia que Deus manda para eles uma grande praga. E essa praga se encarrega de matar vários dos homens de Israel nessa travessia rumo à terra da promessa. Bom, eu creio que você não tem como ler essa passagem, sem que você faça link, faça elo, ponte dela com a nossa própria vida, porque a verdade é que essa história ela é um relato da nossa realidade, da nossa vida. Porque, perceba bem para você entender qual que é o contexto físico do povo de Israel ali, mas o contexto espiritual daquilo que importa para nós como mensagem da parte de Deus. O povo havia saído do Egito, e eles então tiveram esse êxodo rumo à terra da promessa. Essa é a nossa história. Quando você pega essas ideias e esses nomes, são nomes que relatam a nossa realidade espiritual daquilo que aconteceu com a nossa vida. Por quê? Porque você sabe, nós vivíamos numa escravidão. Nós vivíamos debaixo de dura condenação, oprimido por um inimigo. Fazíamos coisas que nós não queríamos fazer. O bem que queríamos fazer não fazíamos, o mal que não queríamos fazer acabamos por fazer. Éramos escravos desse faraó, escravos na verdade de Satanás. Estávamos nesse Egito. O que ele fez? Ele nos tirou dessa vida de pecado, ele nos tirou dessa vida de escravidão, ele nos fez então passar por um lugar chamado deserto, que todo crente passa, que todo homem e mulher de Deus passa. E no deserto, o objetivo dele era de fato nos ensinar, nos mostrar sua fidelidade, nos ensinar a depender dele, mostrar a glória dele para cada um de nós. Esse é o objetivo do deserto. Para que então, um dia, nós estamos aqui nessa caminhada do deserto, um dia nós possamos então ir para a terra prometida, para a terra da nossa promessa. E esse lugar, um dia nós partiremos para poder viver eternamente com o Senhor lá. Basicamente, em poucas palavras, esse é o relato da nossa própria trajetória. Então, se esse é o relato da nossa própria trajetória, é possível que algumas coisas que Israel viveu nesse acontecimento aqui sejam algumas coisas que nós vivemos nesse acontecimento chamado nossa vida antes de nós nos encontrarmos com o Senhor para viver eternamente com Ele.
E talvez, eu não sei se você já fez isso, eu creio que você conhece essa passagem, mas se você não conhece, talvez pela primeira vez você está ouvindo ou lendo ela, e você talvez pense o seguinte: puxa vida, pastor, mas que povinho esse? Como é que o povo pode fazer isso? Até onde eu sei, Deus é tão bondoso com esse povo. Deus fez tantas coisas para esse povo. Então, pastor, me explica por que o povo foi tirado com mão forte por Deus lá do Egito, e agora estão reclamando tanto? Me diz, por que, pastor, que esse povo viu tanta manifestação de Deus, mas tanta glória aconteceu, eles viram coisas impressionantes, e ainda assim eles estão sentindo falta de algo e estão reclamando? Explique como é que o povo que viu tanta glória de Deus e tem uma promessa tão grande pode de algum modo olhar para trás e querer tanto o Egito assim? O que tem no Egito que atrai tanto eles, que faz com que eles desprezem a promessa de algo tão grande que é viver numa terra de delícias, numa terra que emana leite e mel, numa terra controlada por Deus e que se vive por fé e por total dependência dele? Bom, na verdade, o texto que a gente leu, ele menciona um pouco do que aconteceu ali, e eu creio que à medida que a gente fala sobre isso, talvez você possa perceber do que acontece também na sua vida, o que acontece na minha vida, o que acontece nessa nossa trajetória rumo à terra da promessa. Quando a gente leu uma parte do texto, nós percebemos ali que eles entenderam que faltou algo. Na verdade, não é que faltou algo, eles queriam algo que não estava ali para eles. Eles começaram então a murmurar de saudades do Egito. Eles passaram a visualizar em sua mente novamente a cebola, o alho, os melões, o pepino, aquilo que o Egito tinha. Eles se lembravam que lá eles comiam peixe. E na verdade esse povo é igualzinho a gente, igualzinho a nós nessa nossa trajetória. Por quê, pastor? Porque quando você fala assim, quando eu falo que é igual a nós, talvez você pense, pastor, mas eu não vi nunca maná cair do céu, eu nunca vi o mar vermelho se abrir, eu nunca vi uma coluna de fogo, nem coluna de nuvem que me mantém, eu nunca vi sair água da rocha. Não, esse povo não pode ser exatamente igual a mim. Sim, talvez você não viu isso, na verdade eu creio que você não viu isso. Nenhum de nós aqui viu isso. A gente apenas deu respeito por meio da palavra. Mas tem uma coisa que a gente vê todo dia em nossa vida. Todo dia a gente vê, que é o cuidado de Deus sobre nós. Todo dia você pode perceber Deus suprindo todas as suas necessidades com a sua glória. Sim ou não? Sim. Assim como o povo era suprido por Deus no deserto, em meio às suas necessidades, do mesmo modo, diante das nossas necessidades, Deus se encarrega de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Então, muda as figuras, muda os quadros à nossa frente, mas a verdade é que o mesmo Deus, o Deus que era o mesmo ontem, hoje e será para sempre, é esse Deus que atua em nossa vida, suprindo todas as nossas necessidades. A pergunta que surge diante disso, porque nós já percebemos que nós temos muito a ver com esse povo, é: por que a semelhança desse povo nós também murmuramos tanto? E talvez você pense, pastor, mas eu não sei se eu murmuro tanto assim. Será? Por que eu murmuro tanto assim? Pergunta para o seu irmão aí, que murmura tanto. Aí, pergunta para ele. Você murmura bastante? Você dá uma murmuradinha assim ou você dá aquelas murmuradonas? Ou você não murmura? Você está tratado, sarado, uma bênção, aleluia. Murmura, querido? A grande pergunta que fica é: por que nós temos tanta vontade de saciar os nossos desejos com aquilo que o Egito pode nos dar? Porque quando você analisa a murmuração, você vai ver que a base da nossa murmuração é justamente a mesma que o povo de Israel viveu nessa passagem em meio ao Egito, em meio ao deserto rumo à terra da promessa. Quantas, na verdade, são as vezes que você falou assim para Deus: Deus, assuma o controle da minha vida? Não falou isso para Deus alguma vez? Alguma vez você falou, pelo menos o dia que você entregou a vida para Jesus, você falou. Alguém te conduziu a oração, você abriu a boca, cheio de fé, e falou: Jesus, seja o meu Senhor. Amém. Aleluia. É semelhante a alguém que você tem um carro, não é? Você tem um carro. Fala de carro. Duas carros. Dois carros. Vamos colocar 2 carros que seja, ok? Mas aí você dá o controle. Você deixa Jesus assumir o controle desses carros, ou desse carro. Coisa maravilhosa, né?
Lindo. Então Jesus vai sentar onde? Para poder assumir o controle do carro. Ali, ó, o bolé. Ele vai estar ali diante do volante. Aí tenta imaginar como é que acontecem as coisas na nossa vida. Ele está lá, governando, sendo o Senhor, nos conduzindo pelo caminho que deve ser seguido. Só que de vez em quando acontecem algumas coisas, ele entra em algumas curvas na nossa vida, na nossa história, e a gente fala, não é esse o caminho. Só que tem gente que não fala só isso, tem gente que é um pouco mais impetuoso na sua rebelião contra a vontade de Deus. Ele não apenas fala, não é esse o caminho, mas ele se encarrega de botar a mão no volante e puxar para o lado que ele quer. Que é a coisa mais terrível que possa se fazer com alguém que está dirigindo. Não sei se você já teve essa triste experiência, você vai fazer alguma coisa e alguém se encarrega de puxar para o outro lado. É desesperador. Desesperador. Dá tilt isso, dá problema sério. Mas a verdade é que essa cena é um pouco daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E quando acontece isso? Porque acontece quando nós não achamos por bem ou não gostamos muito daquilo que Deus está nos dando. E queremos algo que Ele não nos deu, mas que nós achamos que Ele deveria nos dar. Deu para entender, né? Eu creio que sim. Glória a Deus. Então o que acontece? O povo clamava lá no Egito, lembra? O que fez com que Deus pudesse descer e manifestar a libertação? A Bíblia fala que o clamor do povo chegou até Deus. Ou seja, havia um povo clamando e dizendo, Senhor, nós não aguentamos mais ser escravos. Então o que aconteceu? Deus desceu e passou a direcionar o carrinho. Entrou no carro chamado povo de Israel, entrou na boleia, esse grande caminhão com um monte de gente dentro, 1 milhão de pessoas para mais, na verdade, se contabilizar homens, mulheres, crianças, alguns chegou a chutar 2 milhões de pessoas, muita gente. Jesus assumiu e começou a andar por essa história, mas de repente o que aconteceu, alguns acontecimentos fez com que eles fossem apertados nesse deserto. E ao serem apertados, eles resolveram espanar. Ao serem apertados, eles resolveram, na verdade, pegar no volante e falar assim, Deus, a gente não quer ir por esse caminho não, a gente quer outra coisa pra gente. Então a grande questão, querido, é por que a gente não se contenta com aquilo que Deus nos dá? Porque é uma questão de contentamento. Por que a gente não se contenta com aquilo que Deus nos dá? Porque a base de nossas murmurações geralmente é em função daquilo que nós queremos e que Deus ainda não deu. Só que, já li a respeito, tem uma pessoa que falou, e é bem interessante o que ele falou que o excesso de bênção na maioria das vezes é a causa da nossa maior murmuração. É como se alguém pudesse dizer o seguinte, ó, quanto que falta para a nossa alma ser saciada? Quanto que falta para a sua alma ser saciada? Só Jesus. Posso responder? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque a gente sempre está em busca de algo que ainda não aconteceu. Então está sempre em busca, não, alguma coisa ainda falta. E sempre na busca de alguma coisa que ainda falta, e aquilo que Deus nos dá, por vezes não nos contenta, ao ponto de nós glorificarmos a Ele. Mas a gente fica sempre em busca de alguma coisa que Ele ainda não deu, mesmo que na verdade Ele nem tenha falado que ia dar. Mas a gente quer. A gente quer. É direito nosso, é nossa herança. Talvez você pense, pastor, mas eles não queriam coisa justa, eles queriam a carne, pastor. Não tem nada errado em pedir carne para Deus. O problema é que para pedir carne, eles olharam para o Egito e não para Deus. Não tem problema em querer crescer. Talvez você pense, pastor, mas Deus quer que a gente fique dinâmico, né, limitado no caminho da vida, não pode pedir nada de grande valor, ou de grande estima, ou que tenha a ver com o desejo do nosso coração. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Esse não foi, na verdade, não foi o erro que eles cometeram, mas o erro que eles cometeram não foi pedir carne. Foi, na verdade, para pedir carne, foi desprezar o que Deus deu e olhar para aquilo que representava escravidão. Então, o erro, na verdade, é querer voltar para o Egito, para poder ter aquilo que o Egito dava e que eles julgavam que Deus não poderia dar. O que o Egito é, queridos? O Egito é um símbolo, um sinal, um lugar de escravidão. Então representa o mundo, representa o lugar de trevas, da onde Deus nos arrancou, representa o lugar de vômito no passado, o lugar de podridão no passado, o lamaçal de pecado, representa
o buraco da onde você foi resgatado por Jesus. E o maior presente de Deus para a sua vida chama-se libertação. É o maior presente. O maior presente que Deus poderia ter dado ao homem é a liberdade. Principalmente a liberdade para poder servi-lo. Ele fez isso através de Jesus. Agora perceba o que aconteceu. Tem uma palavrinha ali que ela é um pouco ruim, que a gente fica assim, o que ela quer dizer, né? Então quando você vai tentar entender a palavra ali, por exemplo, diz aí o populacho que estava no meio deles. Que trem é esse? Tal do populacho, talvez em alguma outra versão diga algum outro nome, não sei se você tem. Estrangeiros no meio dele. Ah, essa versão já ajuda mais, talvez seja NVI. Ela já dá uma ajeitada para poder facilitar. Tem versão RC, tem versão DRA, então dá esses nomes, populacho. Agora, o que é esse tal do vulgo também, né? Vulgo, acho que é uma versão mais antiga, diz vulgo. O que é esse populacho, ou esse vulgo, ou esse estrangeiro? É importante que você entenda. O populacho, na verdade, é um povo mestiço. E por que mestiço? É porque é uma mescla de israelitas com egípcios. Aonde eles estavam no Egito. Com quem eles se relacionavam? Por vezes se relacionavam com os egípcios. E nesse relacionamento com os egípcios, eles acabaram formando um povo misto. Então essa mescla, esse povo misturado, diz a Bíblia que começou a incitar desejo no coração do povo que era puro. Olha aqui o manto aqui. Olha o mistério que está aqui falando. Então, para você entender, quem provoca a rebelião aqui, Deus deixa claro por meio da sua palavra, é o povo que não é puro. Esse povo misturado promove uma rebelião com o povo puro, incitando eles a desejar algo que não é deles, que não foi Deus que deu. O que isso fala da gente? Está falando de gente no nosso meio que na verdade é mista? Ou não é muito puro? Não é isso que eu estou falando. Porque essa passagem não é apenas para um grupo, ela é para o seu coração. Então nós temos que descobrir o que é populacho na sua vida. Nós temos que entender por revelação o que é o vulgo em mim. Ou o que é o estrangeiro em mim. Que me faz e me incita a desejar algo que não foi Deus quem deu. Ou que Deus não quer me dar. Então a Bíblia fala para a gente o que é esse vulgo em nós. A Bíblia vai dar claramente a ideia do que é esse populacho. A Bíblia vai chamar isso de concupiscência. Essa é a tal da concupiscência. Pastor, o que é essa concupiscência que a Bíblia fala que está em nós? É um desejo exagerado por alguma coisa. E é um desejo exagerado por alguma coisa errada. Isso é concupiscência da carne, isso é concupiscência dos olhos, isso é concupiscência. É o vulgo que mora em nós. Esse é o populacho. É aquilo que é misturado com o mundo, é aquilo que é misturado com os valores que não são de Deus. E o que isso faz, pastor? Bom, esse vulgo, essa concupiscência que eu estou mencionando em nós, ela é uma representação do Egito em nós ainda. Ela é uma representação daquilo que a Bíblia vai chamar de carne, e que tem um compromisso contrário à vontade de Deus. Você sabe, a gente já falou 1000 vezes, né? Talvez a frase que você mais ouça dos pregadores seja a frase de que Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu ainda deles, né? Então eles foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado deles. Pois é, existe essa realidade. E como que isso acontece na nossa vida? Como que é essa concupiscência? Na verdade, a nossa alma, a sua alma, a minha alma, dentro dela tem desejo, tem sentimento, tem gosto. E muitos desses gostos, por causa dessa concupiscência carnal, esses gostos não são gostos aprovados e abençoados por Deus, mas são gostos do Egito. Por que eu falo isso? Porque quando você lê a Bíblia, você entende basicamente o quê? 1 Tessalonicenses fala que nós somos espírito, alma e corpo. Na verdade, nós somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. O que isso significa na prática? Significa que quando você entregou a vida para Jesus, o teu espírito foi reanimado, o teu espírito foi trazido à vida. Você passou a ter vida com Deus e vida para Deus. Você passou a ouvir a Deus, ter revelações de Deus, e tudo que você extrai de Deus, você extrai do seu espírito humano, porque é onde está o Espírito Santo de Deus, em você. Mas a sua alma não sabe muito bem disso, ela precisa ser avisada. O seu espírito está totalmente convertido, de modo que quando Deus olha para você, ele te chama de santo. Aí você fala, não, santo não, ele não é bem santo, Deus, mais ou menos santo. Deus te chama de perfeito, você fala, não, perfeito não.
eu estou no aperfeiçoamento, mas perfeito não. Mas para Deus falar isso, Ele fala por quê? Porque Ele olha para você e olha o Filho de Deus em você. Ele é Cristo em você. E onde Ele está? O seu Espírito. Mas a sua alma, que segundo o entendimento, tem 3 repartições, 3 gavetas, e cada uma delas são a sua vontade, os seus sentimentos e a sua razão. Essa alma, ela precisa se converter. Essa alma, ela ainda precisa ter uma revelação ao ponto de quebrar as estruturas comprometidas com o Egito. Lembra que o apóstolo Paulo fala em relação à nossa mente? Ele fala que a nossa mente, por vezes, tem fortaleza da mente. Ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. O que é sofisma? Aquilo que parece verdade, mas no fundo é uma grande mentira. Para destruir fortalezas da mente e para destruir tudo aquilo que se coloca contra o conhecimento da verdade. Então, ele está mencionando que a nossa alma, por mais que nós conheçamos a Cristo, e por mais que nós somos igreja dele, comprado por ele pelo sangue de Jesus, somos propriedade dele, a nossa alma precisa ainda de conversão. E é na nossa alma que se encontra o quê? Se encontram os vícios, as concupiscências. Por exemplo, talvez você se lembra muito bem disso, mas o dia que você entregou a vida para Jesus, o que aconteceu? Você nasceu para Deus, você virou crente. Você agora passou a ser, aquele dia passou a ser um cristão verdadeiro, herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, vai morar no céu por toda a eternidade. Glória a Deus! Mas você percebeu que alguns vícios permaneceram em você? Por exemplo, talvez você fumava e o fumo veio a ser retirado da sua vida, e você veio a ser livre, às vezes depois de alguns meses, às vezes depois de alguns anos até. Talvez a sua escravidão era escravidão na área sexual. Você era um escravo de masturbação, de pornografia, você era um escravo de adultério, você era um escravo, de homossexualismo, de lesbianismo. Você era um escravo. Você entregou a vida para Jesus, você está salvo, aleluia. Mas o vício, aquele vício da alma, impregnado como uma fortaleza na sua mente, ainda perdurou. Até que a sua mente passou a ser renovada pelo conhecimento da verdade, e a verdade que liberta passou então a operar na sua vida a libertação da sua alma. A sua alma foi renovada, a sua alma foi tocada por Deus, de modo que você hoje desfruta de liberdade pelo caminho do deserto, rumo à terra da promessa. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos transferir, queridos, o domínio da nossa vida para onde, pastor? Para o corpo, para a alma e para o espírito. O que você acha? Para o espírito. Por que, pastor? Porque no Espírito de Jesus está com o volante na mão. É lá que ele domina. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que o seu Espírito está pronto. Ou seja, se tem uma parte de você que sempre vai acertar a vontade de Deus, essa parte se chama Espírito. Porque o seu Espírito foi renascido para Deus. Ele veio a ressurgir para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você esteja entendendo isso que eu estou falando. Agora o que acontece, querido? Por causa desse comprometimento todo do passado, o Egito sempre vai tentar, enquanto há vida aqui nessa terra, vai tentar chamar nossa atenção para ele. Pastor, até quando? Enquanto há vida, querido. Mas nós, querido, fomos comprados por Jesus e nos foi dado um bilhete. Foi dado um bilhete só de ida, tá bom? Não é bilhete de ida e volta. Daí você compra quando você vai fazer uma viagem, tá lá na opção ida e volta, né? Das agências de turismo ou das companhias aéreas. Não, foi nos dado apenas um bilhete de ida. Nós não temos permissão para voltar para o Egito. Amém? Agora o que acontece? Quando nós murmuramos, nós damos voz e nós damos vazão da nossa alma que quer voltar para o Egito. Então a murmuração, na verdade, ela gera uma escravidão em nossa alma. Ela nos torna cativos em nossa alma, cativo pelas coisas do mundo, cativo pela carnalidade. E a murmuração, por vezes, que é desprezada por muitos crentes, porque acham que não, isso não é um pecado menor. Pecado grave para Deus são coisas na área sexual ou que tem a ver com dinheiro, e a gente acha que murmuração é coisa pequena. Mas a murmuração é uma das grandes causas de morte no meio do caminho rumo à terra da promessa. Uma grande parte morreu, não por outra razão, senão por causa da murmuração. Agora, por que a gente murmura, querido? Porque a gente não gosta daquilo que Deus dá e fica muito pensando em a coisa que Deus não dá e que muitas das vezes está ligado a uma coisa que tínhamos antes. Agora o que a Bíblia fala? Além de dizer que Deus é soberano, a Bíblia fala que Deus tem a sua vontade é o quê? Boa, agradável, perfeita. Ou perfeita e agradável.
se você desejar. Amém? Se quiser ser mais bíblico, porque às vezes eu erro, agradável, perfeito nesse negócio. Então, tudo que nós precisamos, querido, está em Deus. Tudo que nós precisamos já está em Deus. Agora, nossa alma, ela vai tentar se lembrar dos pepinos, dos melões, e ela vai tentar ficar lembrando disso, só que tem um detalhe técnico importante para que você possa entender. Ela lembra do pepino, dos melões, dos, sei lá, dos alhos silvestres, dos alhos, cebolas e tudo mais, né? É de chorar mesmo, nem cebola, quando você vai cortar, chora, né? Às vezes a nossa alma pensa na cebola e vai chorar mesmo, do mundo, a cebola do mundo, a cebola da nossa velha vida em Cristo. Ele fica com saudade, né? Fica lá, emocionado com as coisas que ainda não tem, esperando que Deus possa aprovar e nos dar. Agora o que acontece, querido? No meio disso tudo, a nossa alma só vê essa parte. Ela se esquece de ver a escravidão. Essa é a parte tensa. Essa é a parte da mentira, o engodo. Ou, como é que eu falei? Do sofisma, né? Tem uma parte de verdade no negócio e nos faz achar que é verdade inteira, mas na verdade é uma mentira. Não é a verdade. Então, o que o diabo, que é o tentador de nossas almas, a Bíblia apresenta ele como um tentador, o que ele sugere para a nossa alma e nos faz pensar em primeira pessoa? Aí a gente pensa assim de vez em quando, né? É quase que eu ouço, né? Acho que ele inspirou aquela canção. O diabo de vez em quando ele chega e fala assim: extravasa, libera e joga tudo pro lado. É praticamente isso que ele faz. De vez em quando você vai ter bombardeado por um pensamento do tipo: extravasa, né? Libera e joga tudo pro ar. Agora, nesse pensamento, ele não vai te fazer recordar de uma coisa. Ele não vai te fazer recordar do quão escravo você é. E por não te fazer recordar disso, a sua proposta é muito ardilosa, porque ele quer te fazer escravo outra vez. Ele não vai te mostrar a palha pela qual você fabricava tijolos para identificar os projetos do diabo. Ele não vai te mostrar isso. Ele vai te mostrar o quê? Vai te mostrar o melão. Ele vai te mostrar o gostinho do tempero de um alho. Então, querido, não troque a sua liberdade por nada que o Egito possa te oferecer. Não troque. Talvez você está esperando alguma coisa, né? E mesmo que você esteja esperando por algo que ainda não veio, fica firme, resista e saiba de uma coisa: Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em teu favor. Deus, entenda algo. Deus não te tirou do Egito para te matar no deserto. Deus não é mau. Deus não é mau. Deus não é sádico. Deus não é maligno. Ele não é mentiroso. Toda mentira provém do pai dela, que é Satanás. Deus não mente. Deus não é homem que mente. Por causa do pecado, Deus nunca caiu e nunca cairá. Todas as coisas variam, mas o nosso Deus é imutável. Não há sombra de variação nele. Por isso, saiba, Deus está trabalhando a teu favor. Isso é importante você ter essa revelação na sua vida. Por quê? Porque o Deus que te prometeu, Ele não tem um pensamento de que você morra no meio dessa caminhada. Agora, entenda o que aconteceu. Vamos de novo que é importante você entender. A gente está falando em pepino, cebola, talvez você não está associando com coisas práticas da sua vida. Mas a gente vai chegar lá. O que eles pensaram? Eles chegaram à conclusão de que eles comiam peixinho grátis. Né? Olha que coisa, parece muito atraente esse negócio. Comer comida sem pagar nada. Conheço muita gente que pensa que isso é bom, na verdade, né? Você pensa, puxa vida, comer comida sem pagar nada. Agora pensa o seguinte: é claro que eles não pagavam nada. E por que eles não pagavam nada? Porque eles não tinham dinheiro para pagar. E porque eles eram escravos. Eles só eram alimentados à custa do serviço que eles prestavam na edificação dos projetos de Faraó. Ah, não, mas eu quero isso, pastor. Eu gosto desse negócio, de graça mesmo. Eu sou dessa filosofia. Querido, tem uma coisa muito mais poderosa, muito melhor que essa, de que é você poder abençoar aqueles que não têm. É isso que Deus quer na sua vida. Por quê? Porque o livre pode abençoar, o escravo não pode abençoar ninguém. O escravo tem que comer de graça, não é uma opção dele comer de graça. É porque ele não tem o que fazer. O de graça desse pensamento que ele está aqui é a custa da sua escravidão.
Agora Deus, Ele quer te ensinar, quer nos ensinar o valor das coisas pelos quais nós gastamos e sacrificamos, mas podemos abençoar a vida de muitos. Agora, perceba o detalhe importante. Quando ele se refere ao maná, você percebeu ali enquanto você lia, eu creio, né? Eles falam que, basicamente, eles falam o quê? Essa porcaria desse maná sem gosto. Praticamente é isso que eles estão falando. A Bíblia traduz um pouco mais delicado para vocês. Esse maná. Mas basicamente estão falando, essa porcaria desse maná sem gosto, a gente fica aqui comendo esse negócio todo dia. Ou seja, estão menosprezando a atuação de Deus sobre a vida dele. Agora, detalhe técnico: o maná não tinha gosto bonito mesmo. Não tinha. Agora, não tem gosto, mas o maná era tudo que eles precisavam para aquele momento da vida deles. Era tudo que eles precisavam. Pastor, mas eu nunca vou sentir o gostinho da mudança da minha vida. Quando é que eu vou sentir o gosto da vitória? Com sabor de mel. A minha vitória traz sabor de mel. Quando que eu vou sentir o sabor do mel? Querido, no tempo certo em Deus, você vai sentir o sabor do mel. No tempo certo em Deus. Aquele não era o tempo. Então, a carne ali era sugestiva, né? No caso ali era literal carne, mas ela tem um aspecto muito interessante para a nossa realidade, daquilo que nós damos vazão. A gente quer a carne em nós, não a carne. Churrasco gaúcho maravilhoso. Não é essa. Mas às vezes a gente quer dar vazão a esse desejo pela carne. Por quê? Porque aquilo que nós precisamos, que é o maná que Deus tem dado e tem garantido, e não tem faltado, que é o alimento que nós necessitamos para poder aprender a descansar e confiar em Deus, nós subestimamos, nós queremos uma coisa que Deus não está a fim de dar naquele momento. Agora, entenda as coisas, isso é importante. Pastor, mas Deus não quer dar a carne? Claro que se Ele propôs levar isso para um lugar que emana leite e mel, quem quer a carne não pode dar carne? Por que não? Não é só a carne, você comeria o melhor da terra. Diz a Bíblia que eles comeriam o melhor da terra. Se ouvisse a Deus, obedecesse os seus profetas, comeriam o melhor dessa terra. Então o problema não é com a carne, querido. Você consegue entender isso, né? Deu para entender essa parte, né? Deus não é vegetariano nesse sentido. Que Ele está assim estressado porque eles vão comer carne. Não, tem que comer pãozinho. Não é isso. Agora o que acontece? Eles não estavam maduros. Diga comigo, eles não estavam maduros. Entenda isso, querido. A palavra do Senhor, ela fala o seguinte: o menino em nada se diferencia do escravo. Por quê? Porque mesmo que ele seja dono de tudo, ele não pode assumir a herança porque ele é uma criança. Olha que coisa interessante. Quando que ele assume? Ele pode tomar posse da herança quando ele cresce, quando ele amadurece. Isso é uma explicação de Paulo em relação à herança. Mas essa é uma explicação interessante em relação a esse momento. Eles aqui, eles precisam aprender a confiar e depender unicamente em Deus. Agora, muitas vezes, o que vai te fazer crescer não é carne, é o próprio maná. E Deus sabe a importância do maná naquele momento. O maná não é eterno. Deus não tem um decreto, não. Agora, até a sua morte, você vai comer maná. Não. Eles estão em transição. E por estar em transição, eles estão indo rumo a um lugar que eles vão comer muito bem, obrigado. Você está na mesa e fala assim, garçom, picanha, ao ponto com alho, e um pouquinho de mostarda. Aleluia. Mas esse, querido, é apenas um tempo na vida deles, o maná. E é um tempo na vida de todo crente. Agora, por que demora? Você fica, não, está demorando. Porque deve estar demorando para confiar, e para aprender, e para descansar, e para entender que Deus sabe aquilo que dá, e Deus não é bobinho, que fica, eu esqueci de dar para ele. Puxa vida, passou, eu estou atrasado. Meu Deus, passou 2 meses, eu não tenho. E agora? Deus se estressa? Não, querido. Deus não se estressa porque na verdade não tem razão para eu possa se estressar com o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. E Ele sabe exatamente como fazer com que o tempo seja usado para glorificar o nome dEle na sua vida. Amém? Então, querido, coloca um decreto na sua história assim: eu não vou morrer nesse caminho. Em nome de Jesus. Pastor, mas tem gente que morre, tem gente que morre no caminho. Morre, assim como morreu lá, morre aqui também. Então, veja bem, quando você vê o modo como Deus trabalha, isso é interessante, quando você vê o modo como Deus trabalha com o povo de Israel, você começa a entender como que Deus trabalha, na verdade, para nos levar à maturidade.
Você já parou para pensar nisso? Acho que não. Se não parou para pensar, vou te fazer pensar agora. Perceba bem o que acontece. Primeiro estágio, o que acontece? Manazinho caindo do céu. Maravilha, né? Segundo estágio, o que acontece? Deus leva eles para um lugar chamado Gilgal. E lá Deus dá comida para eles. Eles vão comer trigo que não plantaram. Terceiro estágio, eles entram atrás da promessa. O que acontece? Agora eles plantam e colhem daquilo que plantaram, daquilo que trabalharam. Dá para entender alguma coisa disso? Não, pastor, me explica porque eu sou um pouco lento. Então vamos lá. Tem momento da sua vida, querido, que você vai receber direto dos céus, não passa por ninguém. É uma bênção? Muito, aproveite. Glorifique a Deus e coma de acordo com aquilo que Deus vai provendo para você. Aleluia. Tem momento da sua vida que você vai ter que comer de um trabalho que você não fez, de uma colheita que você não plantou. Mas outra pessoa vai ser usada por Deus na sua vida para você poder comer. Glória a Deus por isso também. Mas o propósito de Deus te levar a maturidade para você comer em função daquilo que você planta. Essa é a vontade de Deus. Agora, nesse caminho todo, o que Deus não quer sobre a sua vida, o que Deus não quer na nossa vida, é que nós olhemos para o Egito. É que nós fiquemos com um desejozinho de voltar para aquele lugar. Por que, pastor, que a gente não pode voltar para o Egito? Porque voltar para o Egito é caixão. Voltar para o Egito é caixão. É morte. O Egito é sinônimo de pecado, sabe? O pecado é morte. Então, veja bem, Deus tem o melhor para você. Agora, Deus não vai te dar o melhor dele enquanto você ficar apegado àquilo que é bom. Como assim, pastor? Veja bem. Como é que a gente pode ficar apegado ao que é bom? Quando a gente fala essas frases assim, a gente às vezes não consegue traduzir na nossa vida. Né? Você lembra daquela passagem bíblica, 1 Reis 19, que fala do momento profético em que Elias passa a autoridade que tem através do manto para a vida de Eliseu? Lembra daquele momento? Acho que já pegou sobre isso. O que acontece? Eliseu pega lá, e aí o que ele fala para Elias? Meu Senhor, me permita só me despedir da minha família. Beleza? Elias fala, não tem problema, fico aqui te esperando, vá lá e volta. Aí o que acontece? Ele vai, se despede da família, e lembra-se que na sua família, no seu contexto, ele trabalhava com o quê? Trabalhava com os boizinhos, ele tinha um aparelho de boi muito bom, muito legal. Quando ele volta, o que ele faz? Se une a Elias e vai embora com o seu boizinho, com o seu aparelhinho de boi. Lembra disso? O que ele faz? Não. A Bíblia fala que ele mata os bichos, sacrifica a Deus, sacrifica os animais, pega o aparelho e toca fogo no aparelho de boi. Pastor, por que ele fez isso? Para que nunca mais olhasse para o Egito na vida dele. Para que ele nunca mais tivesse desejozinho de um negócio que já morreu. Morreu! Declaro sobre a sua vida isso, em nome de Jesus. O boizinho morreu, querido. Morreu. Para de olhar para o boi. Agora, detalhe, se o boi não morreu, vai dar vontade de voltar. Alguma coisa acontece errado, você faz que nem Pedro. Pedro teria que ter feito o seguinte: o Pedrão teria que ter pego o barquinho dele quebrado no meio, a marretada. Ele tinha que pegar todas as varas de pescar e as redes todas e teria que botar fogo nelas. Não fez isso. O que aconteceu? Na hora que apertou, e a vida por vezes tem momentos que Deus faz apertar, o que aconteceu? Vou voltar a pescar porque estou estressado. Aí criou o slogan: está estressado? Vai pescar. Daí que vem. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né, que dá uma segunda chance, foi lá na beira da praia e restituiu o quadro da sua queda. Mas entenda, querido, queime o aparelho de boi da sua vida. Pastor, na prática significa tudo aquilo que te faz ter gostinho de mundo, toca fogo. Pastor, mas é o meu computador. Queima essa praga. Meu Deus do céu, pastor. Meu Deus do céu. Eu não vivo sem esse negócio. É mais fácil você entrar sem um computador no céu. Amém? Pastor, mas é o meu olho. Fura o olho, né? Não. A linguagem é figurada ali. Diz, não, meu Deus, vai ser igreja para cegos. Vai ter cego. Irmãos, vou entregar para vocês hoje. Vocês não. Vai começar em mim. Deve ser fácil.
faço não. Agora olha só. Deus, entenda isso, essa palavra nos mostra algo interessante. Deus, ele ouve o clamor das pessoas. Deus ouve o clamor do seu povo. E ele está disposto a atender o pedido. Agora, tem um detalhe aqui que é um pouquinho lamentável. Que a gente pode usar o princípio de pedir e dar-se recusar. Isso pode não ser bom. Por isso que ele faz a cabeça e pensa assim, não, graças a Deus, porque Deus sempre filtra o meu pedido. Deus sempre vai filtrar o meu pedido ruim. Graças a Deus, né? Eu não sei pedir, peço umas coisas meio que trefe. Eu peço umas bagaceirices para Deus. Né? E aí Deus, no final, ele sempre filtra. E dá tudo certo, aleluia. Não, tem horas que Deus se enche. A paciência dele, tem horas que estoura. E aqui vai ter um momento. Eles ficam lá, eles pedem, e pedem, e pedem, e pedem. O que vai acontecer? Deus resolve dar. Era melhor não ter dado. Mas Deus sabe o que faz. Aí você pergunta, pastor, por que Deus fez isso? Por que, pastor? Porque Deus foi dar carne para os caras, não era para ter dado. Veio matar. Como é que Deus pode matar o povo dele? Que é melhor morrer no deserto e ainda ser de Deus do que voltar para o Egito e ir para o inferno. Tem gente que aparece na terra e morre de qualquer jeito e diz, meu Deus, será que foi para o inferno? O inferno ou o céu? Deus sabe como mata alguém também. É mais fácil morrer no caminho do deserto ainda, dando uma olhadinha para o Egito, sem colocar os pés no Egito, do que botar os pés no Egito e gostar. E aí, beijo me liga para Deus. Esse é o problema sério. Acho que você entendeu o que eu quero dizer com isso. Então, querido, Deus resolve dar. Por que Deus quer dar? Deus é ruim, pastor? Deus é mau, quer matar o povo? Não, Deus quer ensinar o povo. E quer virar ensinamento para quê? Para que eles possam aprender a não querer nunca mais a carne. E no caso ali, naquele momento era literal, mas no nosso caso é espiritual. Não fica tranquilo, viu, gente? Carne é uma bênção, a carne física. Agora a carne que mora em nós, a concupiscência, esse vulgo, como é que é? Chama? Esse populacho, esse tem que ser rejeitado. Então, Deus queria levar eles a que eles pudessem visualizar o que Deus tinha falado para eles, que eles pudessem querer o que Deus havia falado para eles. Porque a carne, ela provocou a morte, querido. Você sabe disso. A palavra fala que ao final eles morreram. Como é que a gente pode morrer, querido, nesses negócios? Vamos traduzir para o nosso contexto para ficar um pouco mais fácil. E a gente fica muitas ideias e a gente não entende muito bem. Quando que Deus pode dar um negócio que ele não estava no tempo de dar, mas ele se encheu de tanto que a gente fica assim, murmurando que eu quero, porque é melhor para mim. Ah, Senhor, da glória, eu já fiz isso tão bonzinho para ti, eu faço um monte de coisa e não vem nunca, me dá, e ainda está vontade, toma. Tem casos assim, pode acontecer, não que seja no nosso meio, esse tipo de coisa não acontece no nosso meio. Mas pode acontecer em alguns casos, em algumas igrejas evangélicas da cidade, que essa pessoa fica assim, Deus, eu quero meu varão, eu quero meu namorado, eu quero meu ninho, eu quero tanto, Senhor, eu quero tanto, eu não sei viver sem, eu preciso, eu estou desesperado, Senhor, eu quero, está passando a idade, Senhor, eu não aguento mais, é só esse pão, esse pão viu, Senhor, eu não aguento mais, maná, me dá, eu quero um pão, mas sabe aquele que passar e você fala, meu Deus, que pão, eu quero esse pão. Está falando, João, assim, eu quero rapaz, eu quero um homem de Deus, eu quero, Senhor, me dá, Deus que dá, tá bom, vou dar então. Não estava no tempo, você é uma menina, não poderia assumir herança, mas já que quer, eu vou dar. Aí o que acontece? Casa com uma figura. Já viu uns negócios assim? Cara, você não está acostumado a ver que não acontece muito no nosso meio. Mas de vez em quando, pode você ver assim, de vez em quando. Casa com umas tranqueiras. Porque começa assim, né? Começa, não, tem que ser crente. Começa o primeiro clamor, assim, eu quero o melhor de Deus. Um varão de fogo, um varão de guerra. Deus é cheio de Espírito Santo, com esta palavra. Aí vai diminuindo o negócio. Deus que seja crente, tá bom demais. Aí chega o estágio de Deus. De repente eu posso ter evangelizar e ganhar para Jesus. No final pode ser o que quiser, Senhor. O importante é que o Senhor me dê, preciso tanto. Deus, eu não consigo viver sem esse negócio.
O Senhor me fez com sexo aqui dentro. Eu não sei viver sem sexo. Eu preciso disso. Pastor, mas ninguém fala assim para Deus. Não fala para Deus, mas começa a murmurar nos cantos. Eu não sei viver esse negócio. Não aguento mais. Deus tem que entender. Eu masturbo muito, mas Deus tem que entender. Porque meu caso é diferente. Eu tô assim, nas paredes já. Eu preciso que venha. De maneira alguma eu vou lançar fora. Pastor, como é que é essa lição? Me explica essa lição. Tem gente que insiste tanto, querido. Mais engraçado que isso. Pode ser para meninos também, tá? Isso pode ser para meninos também. Mas tem gente que insiste tanto, mas tanto, que Deus fala o seguinte: tá bom, eu vou fazer e aprender a lição. O triste desse negócio é que não é o modo como Deus gosta de ensinar. Deus não é professor que ensina no meio da paulada, dando... Não é legal. Deus não ama isso. Deus não quer isso. Por que trata tanto, né? É por causa da nossa maneira de lidar com as coisas. Por que, por exemplo, Jesus não voltou ainda? A Bíblia fala em relação a isso. Por que Jesus não voltou? Porque ele está aguardando pacientemente no momento que eles vão ser salvos, poder ouvir o Evangelho. Na verdade, traduzindo, ele está aguardando a igreja para poder falar para as pessoas que precisam de Jesus. O problema não é deles que não ouviram ainda, o problema é nosso que nós não falamos ainda para eles. Então o que acontece? Acontece que, por que eu não casei ainda, pastor? Pelo amor de Deus, já tenho uma certa idade. Estou maduro, estou caindo. Pastor, por que ainda não chegou, pastor? Deus sabe. Deus sabe. Pastor, mas eu preciso tanto de um milagre. Você morre, Deus. Obrigado, Márcio. Entenda isso. Deus sabe como te conduz esse processo. Não adianta ficar bicudinho com Deus. Esse ficar bicudo com Deus gera murmuração. E chega uma hora que Deus se irrita, ele libera a mão e fala: tá bom, que pegue fogo mesmo. Ok. Para frente, para a fita. E o detalhe que acontece é o seguinte: às vezes, querido, o negócio é tão intenso, que se toma conta, o impuro consegue dominar até o puro. Que até Moisés fica meio que pensando como é que o negócio vai fazer. Só que o detalhe técnico: Deus fala que vai fazer. Aí Deus diz: então, eu vou te abençoar. Até aí tá legal. Deus fala: tá bom, eu vou dar. Mas eu vou dar de um modo que eles vão até se enojar. Tá bom, beleza. Até aí tá tranquilo. Não tem morte na história, não tem praga na história. Tá tudo bonitinho. Aí acontece o negócio. Deus vai falar com Moisés fica assim: mas como, Deus? Eu não entendo como que pode fazer um negócio desse. Eu acho que o senhor não está certo, que o senhor não calculou muito bem. Não, porque não pode, olha só. É tanta gente, mas tanta gente que não tem boi no mundo para poder alimentar essa galera ao longo de 30 dias. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os peixes da terra, fazer com que todos os peixes venham próximo da gente para ele poder agora pegar? Não tem como. Querido, o problema é quando a gente pensa que para Deus atender a nossa necessidade, Deus tem que fazer a coisa do nosso modo, do nosso jeito, com a nossa mentalidade, com o nosso pensamento. E não é assim. E glória a Deus que não é assim, porque se fosse, deixaria de ser Deus, ele seria um servo nosso. Mas ele é Deus, soberano. Então Deus vai saciar as suas necessidades, até o seu desejo, sim, mas ele tem um modo de operação, ele tem um modus operandi. E é do seu jeito, é dos seus meios, não é para o nosso meio. A verdade é que você não precisa ajudar a Deus. Sabe essa lógica de que a gente tem que ficar se oferecendo para que vá que colhe, né? Tem gente que pensa assim: não, eu preciso ajudar a Deus, porque não vai vir assim nas nuvens. Esse é um pensamento que parece muito espiritual, parece que Deus está agindo em fé. Mas fé é sinônimo de esperar, aguardar e confiar. Não é sinônimo de poder dizer assim: gente, eu estou disponível, sabe? Eu estou aí, ó. Eu sei cozinhar, eu sei... Para com esse negócio, isso é carnalidade, pelo amor de Deus. Pastor, você deve inspirar a gente a casar, querido. Eu não sou desse tipo de pastor que fica tentando fazer esse negócio. Vamos casar aqui, aguenta a gente, cara. Nada. Se Deus tem que fazer, Deus faz, e deu uma bola. Porque depois, faz um negócio assim, eis que vejo, né? O eis que vejo dá 2 anos, aí dá uma briga, pastor, você que viu. Você que viu. Agora resolve. Porque essa mulher que Deus me deu, que foi Deus que fez com que você pudesse ver. O que eu não vejo, eu não vejo. Eu não vou ficar vendo onde não tem. Ok? Então fique em paz. Eu prefiro que a gente
Aguarde, mas que seja de Deus, do que ficar se empurrando um para o outro, daqui a pouco o negócio fica estranho. Deus não precisa da sua ajuda, tá bom? Nem da minha. Ele é Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Confiar. A única coisa que agrada a Deus não é ajudar a Deus, mas é ter fé. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem dar um jeitinho para agradar a Deus, não. É sem fé. É sem fé. Por quê, pastor? Porque nem tudo que a gente quer é o melhor para nós. Mas tudo que Deus dá é o melhor para nós. E é o que a gente precisa. Então, se você não está do modo como você gostaria, saiba que há um propósito nisso. E se contente por enquanto. E esteja atento à voz de Deus para poder andar de acordo com aquilo que Ele espera de você. Porque é isso que talvez esteja emperrando o processo. O versículo 31, porque agora o tempo já está estourando, o versículo 31 diz assim, ó: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o que acontece? Você vai ver que eles levantaram no versículo 32, e o que eles fizeram? Eles começaram a juntar, traduziram, eles começaram a guardar, estocar, fizeram estoques de codorniz. Tenta imaginar a cena, virou sei lá o nome desse negócio? Um abatedor, que seja. Enorme, tinha muito codorniz lá. Agora, pensa um pouquinho comigo, para você entender por que Deus ficou irado ao ponto de lançar uma praga. Deus não falou ali que ia matar eles. Até então não ia matar eles. Deus falou que ia fazer esse tendão de barriga, é diferente. Tá? Deus falou que eles iam sair codorniz acima do meio e puxar o codorniz. Quem puxa... né? Puxar codorniz. Não é isso que eu ia falar outra coisa. Quando a pessoa tem verme, vai sair do nariz, né? O negócio ia sair pelas narinas. Deus não falou que ia matar. Por que Deus resolveu matar essa turma? Querido, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Maná. A mesma coisa que aconteceu com o Maná aconteceu aqui. Eles começaram a juntar. Deus falou que ia ter por 30 dias, o mês inteiro. Ninguém ia ficar, cadê a minha carne? Não, ia extrapolar em carne. A carne do mundo ia se dirigir para aquela região. Deus falou isso. Não era por um dia que eles iam comer, não eram 2, era um mês inteiro. Agora a pergunta de R$1 milhão, se fosse, né, se tivesse dinheiro para poder pagar para alguém, a pergunta é: por que eles guardaram, pastor? Me responda, pelo amor de Deus. Porque eles não confiaram, Carlos, que é a única coisa que agrada a Deus. E quando alguma coisa desagrada a Deus, Ele vem e a sua ira se levanta sobre nós, e aí a punição pode vir sobre nós. A questão não era a carne, ia sair até pelo narizinho. A questão foi que aqui, quando veio a bênção, ao invés de desfrutar da bênção que eles tanto pediram, eles ficavam se protegendo, porque na verdade eles pensavam: será que Deus muda de ideia amanhã? São 30 dias, estamos no primeiro, vamos garantir esse negócio? Porque carne é muito boa e fazer porque a gente não come. Então agora vamos se lambuzar com carne. Primeiro dia, ele já se encarregado de fazer estoques de codornizes. Tenta imaginar essa cena ridícula. O que denunciou ali? Denunciou porque eles não sabiam confiar. Mais uma vez, lembra do maná? Caía por dia o necessário. O que eles faziam? Estocavam, apodrecia. Aquilo tem coisa abichada na sua vida, na minha vida pode também ter, por falta de confiança em Deus. Essas carnes, a praga aqui, segundo a ideia que está aqui, a praga fez com que aquilo que era para ser para bem, um alimento que era para ser bom para o corpo, tinha coisas infecciosas ali, generalizadas ao ponto de matá-los. Estava no alimento, botaram na boca, o negócio ali foi fulminante, virou veneno. Você consegue entender o que Deus está falando por meio dessa palavra? Sim ou não? Amém. Diga sim, pelo amor de Deus, senão eu repito tudo. Pode dizer não também, se você não entender, eu repito. Sim. Amém. Tem coisa abichando, talvez, na sua vida, porque você ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Abichando, de onde vem isso? É de dar bicho. Pode ser bichando também. Melhor bichando? Porque bichando pode ser outra coisa, né? É melhor. Fica no bichando. Apodrecendo, obrigado. É, verdade. Pode dar vazão para outras interpretações. Agora, por que a gente acha que... Por que a gente age assim? Porque às vezes a gente acha
que Deus é como nós. Sabe esse negócio que você vai dormir bem, alegre, contente, feliz da vida, você acorda no espelho e fala assim, quem é você? Cristo está aí, se raiva que tem de você? Já te aconteceu de você dormir bem e acordar mal, você não sabe por quê? Às vezes a gente acha que Deus é assim. Mas que a gente muda de ideia amanhã, né? A gente acha que Deus lida pra gente assim, tipo, não, hoje não é só hoje. Aí passa a noite, acorda, não, hoje não é só mais não. Não, cansei, não, estressei, não sei quem você é. Quem é você? Quem você tem? Deus não é como você, querido. Deus não é como você. Graças a Deus não é como você, nem como eu, nem como nenhum de nós. Deus é Deus. Agora lembre-se desse detalhe. Tem gente que pede, Deus dá e não desfruta. Quando você pede algo e Deus se encarrega de dar, desfrute, querido. Não fique estocando por desconfiança, não. Não fique se preocupando. Porque é uma das grandes coisas, você percebeu? A gente fala, mesmo processo. A gente fala, Deus, eu quero tal coisa. Aí Deus dá, a gente fica já preocupando com outra coisa para vou pedir para Deus. E se esquece de desfrutar daquilo que Deus deu. Não é? Isso funciona para coisas materiais, pode funcionar para coisas espirituais, ministeriais, relacionais. Deus, eu quero. Aí Deus dá. Aí você daqui a pouco, mas eu gostaria também de mais. Porque isso aqui ainda não é bem o que eu quero. Pelo amor de Deus, aguenta esse povo. Só Deus para aguentar esse povo, né? Ainda bem que Deus aguenta. Vamos para avançar? Que eu chamei esse negócio de o enterro dos desejos. O enterro dos desejos. Diz a Bíblia aqui que aconteceu um fato lamentável. Versículo 33, feriu com praga muito grande o Senhor, o povo, de modo que aquele lugar passou a se chamar Kibrote Hatavar. O que significa isso? Kibrote Hatavar significa sepulcro dos desejos. Olha que coisa interessante. Agora, qual é a lição que Deus está ensinando por meio dessa palavra? Qual é a lição que Deus estava tentando ensinar para o povo? Que enquanto você não enterra a sua vontade, você não tem como viver da dele. E você não chega na terra da promessa dele para você. Enquanto a sua vontade, a minha vontade não é enterrada, enquanto nós não enterramos nossos desejos, a vontade dele não tem como se manifestar plenamente na nossa vida. Sempre chegará o momento que a gente vai precisar integrar as nossas vontades. E eu creio que essa noite é uma noite para que você possa entender que o seu desejo não é tão bom quanto o de Deus. E ele é digno de morrer. Tem que morrer, querido. Tem que morrer o que é velho em nossa vida, para que possa nascer o que é novo, que possa tomar posse da herança, tomar posse da promessa. Eu creio que essa noite, em nome de Jesus, é uma noite para que você possa se posicionar em relação de algumas coisas. Talvez seu coração está tanto ansiando, pensando naquilo que você viveu em função do Egito, clamando para que Deus possa abençoar uma coisa que não está a fim de abençoar nesse momento na sua vida. Então pare com isso. Essa é a noite para que você possa enterrar a sua vontade. Por quê, pastor? Porque você não manda na sua vida. Pare de tentar fazer isso. Você não manda na sua vida. Você foi comprado, você passou a ser propriedade dele e ele governa, ele manda, ele está sentado no volante. Ele não gosta quando você bota a mão no volante. Ele se estressa. Fica estressado ao ponto de ficar com ira. É uma ira santa. Então, quando você se entrega para Deus, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele assume controle de tudo ao ponto que Ele pode, e Ele se encarrega de suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. E os desejos, pastor? Só vai sobreviver os dele no seu coração. Ah, mas a palavra fala, agrade o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas olha o detalhe, para você se agradar do Senhor, morre muita coisa de vontade da concupiscência da carne, dos olhos, da vaidade da vida, nesse processo, até que só sobra a vontade que é dele, mas que passou a ser sua, e que agora você expressa em relação para ele, e ele se encarrega de atender à sua vontade. Mas é um processo de agradar a graça de Deus. Você não acha isso? Isso é o deserto. Esse é o momento. É quando você entrega a sua vontade nas mãos do Senhor, você entrega tudo que você tem.
que você entrega tudo que você espera. Deus não quer só alguma coisa sua, querido. Ele quer tudo. Tudo. Isso é o que nos faz ser crente, ser cristão, ser dele. É tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Essa palavra eu estou ministrando porque eu creio que Deus ele quer te levar a esse nível de tudo na sua vida é dele, tudo na sua vida é dele. Pastor, e como é que finaliza? Porque você leu ali também o versículo 35, é verdade, vou ler de novo para que você possa entender. E de Kibrote Hatavá, que é o lugar do sepulcro dos desejos, partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Pastor, o que é Hazerote? Hazerote é acampamento, aldeia. É um sinônimo de quê? Descanso. Ou seja, você só pode descansar depois que você entrega a sua vontade para Deus. Você só consegue descansar na medida que a sua vontade é sepultada, que ela é cravada no sepulcro, de modo que ela não vem mais. Quando você enterra a sua vontade, quando eu enterro a minha vontade, nós passamos a estar pronto. Estamos prontos a descansar em Deus. A gente não descansa antes. A nossa alma fica agitada, perturbada, estressada, ansiosa, enquanto nós não sepultamos o nosso desejo. Essa é uma parte que precisa acontecer. E quando isso acontece, então nós aprendemos a descansar em Deus. E quando a gente aprende a descansar em Deus, tudo que é da vontade de Deus passa a se manifestar em nossa vida. E parece até que ficou rápido agora. Não é que ficou rápido agora. É que agora eu aprendi a descansar. E eu aprendi a confiar. O Egito, ele é um clamor da nossa alma para que a gente não vive com a dependência de Deus. A concupiscência da carne, dos olhos, da vida, ela é um clamor para que a gente não dependa de Deus. Mas para você chegar onde Deus quer, você precisa se entregar totalmente à sua vontade, ser rendido a Ele. Pode ser que ela morra, muito possivelmente não morra, e só sobreviva a dele na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar.